E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos conversar a respeito de categorização de subidas. Basicamente esse assunto apareceu porque recentemente eu postei um vídeo que nós fizemos sobre um pedal indo para Campos do Jordão, onde tinha 3 grandes subidas, e eu informei lá a categoria de cada subida. Essas categorias foram recuperadas do Strava. Como vocês estão vendo, o Strava disponibiliza em forma categorias. É bom dizer, antes de começar a falar um pouco mais sobre categorização, que não existe um padrão mundial para categorizar. O Strava tem um modelo que ele desenvolveu, as grandes provas, aí vem Tour de France, Giro dell'Italia, a volta lá da Espanha, tem os seus próprios mecanismos de definir categoria. Isso nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Então hoje é o papo sobre categorização. E vamos que tem assunto. Pessoal, falando um pouco sobre categorização, essa grande discussão de tentar colocar um número para poder definir a dificuldade da subida aconteceu lá por volta de 1935, um pouco antes, um pouco depois. Basicamente, o Tour de France já vinha num processo muito forte, e aí começaram a buscar categorizar. E aí tem uma lenda, ou seja, melhorando, lenda para alguns, fato para outros, que para poder definir um nível de categoria, pegaram um automóvel da época, um Citroën, ou seja, Citroën 2V, e colocaram ele para fazer as subidas do Tour de France. Se ele conseguisse subir em terceira marcha, a categoria era chamada nível 3. Se ele conseguisse subir só em segunda marcha, categoria nível 2. Se ele tivesse que usar a primeira marcha para subir, era considerada a categoria nível 1. E se ele não conseguisse subir, era considerado uma categoria HC, ou seja, fora de série. E foi assim que a lenda apareceu, e aí começaram a aparecer esse conceito de categoria. Vale registrar que em 1962 apareceu a 5ª categoria, a de nível 4. Então, hoje nós temos nível 4, nível 3, nível 2, nível 1 e HC. Um ponto que merece ser destacado é que quanto menor o valor da categoria, mais difícil ela é. Basicamente, categorização tem um vínculo muito forte com grau de dificuldade. Então, uma categoria nível 1 é mais difícil que a nível 2, a 2 é mais difícil que a 3 e a 3 é mais difícil que a 4. E a categoria HC é aquela que é fora de série, é o concurso. Bom, falar um pouquinho sobre como é que o mecanismo do Strava para calcular categoria de montanha. Fazer um pequeno à parte antes de voltar nesse assunto. Uma subida no Tour de France considerada HC, que é fora de série, pode ter uma subida similar no Giro dell'Italia, e a prova lá do Giro dell'Italia considera como categoria nível 1. Por quê? Porque as grandes provas levam em consideração inúmeros fatores para definir a categoria da montanha. Então, de repente, a distância que você pedala até chegar na montanha, é o grau de desgaste do ciclista, entre outros aí. Mas agora vamos voltar para o Strava. O modelo de Strava é muito simples. E para isso, vamos pegar como exemplo a Mont Ventoux, que é uma grande subida lá da França. O Mont Ventoux tem 20 km de distância, com uma inclinação média de 8%. Mais para frente, eu vou explicar como é que se calcula a inclinação média de uma subida, ok? Voltando para o Strava. Então, 20 km é igual a 20 mil metros multiplicado por 8 dos 8%. Isso equivale a 160 mil como resultado dessa multiplicação. E esse valor de 160 mil você aplica nessa tabela do Strava. Então vocês estão notando que 160 mil acaba ficando considerado como uma categoria HC, ok?
Então esse é o modelo de Strava, ele é bem simples, aplicável e você faz a comparação com a tabela. Para poder usar esse modelo de Strava existem alguns requisitos mínimos, que são, no mínimo, a inclinação média da subida tem que ter 3% e o resultado, no mínimo, da multiplicação que tem que ser igual ou maior a 8.000. E vamos lá que tem mais assunto para frente. Falar um pouquinho sobre como é que você calcula a inclinação média de uma subida. Bom, aí vocês estão vendo o gráfico da Mont Ventoux. A Mont Ventoux, ela começa com altitude de 314 metros e ao final da subida você tem uma altitude final de 1912 metros. Basicamente, você diminui dos 1912 metros, que é a altitude final, se diminui os 314 metros da altitude inicial, que dá 1598. Esse valor da diferença você divide pelo total de quilômetros em metros da subida. Então, no caso do Mont Ventoux, são 20.000 metros. Então, 1598 dividido por 20.000, você tem 0,079. Esse valor de 0,079 você multiplica por 100 e você chega na inclinação média, que é 7,99, ou melhor, aproximando 8% de inclinação média. E é dessa forma que se calcula a inclinação média de uma subida. Bom, moçada, é isso aí. Como sempre, um papo reto, um papo rápido. Espero que tenha dado para apresentar direitinho o conceito de como você define grau de dificuldade em subida. Se curtiu, deixa o like aí, ajuda. Se ficou dúvida ou tem alguma sugestão para algum vídeo, deixa no comentário ou manda para esse endereço de e-mail aqui, que aí eu faço o tratamento, se for o caso eu faço o desenvolvimento de um vídeo. É isso aí, valeu!